Olá, meus amiguinhos! Agora com a nossa revisão, né? Dando continuidade à nossa aula, a gente vai ver se você relembra, de repente você pode ter passado alguma coisa em branco que você não conseguiu assimilar. Vale a pena a gente ressaltar que mutação e clonagem, que foi essa aula aí, né? De hoje, a gente não tem muita complexidade para você dizer que tem alguma coisa técnica que você não entendeu, né? Basicamente, a mutação é a troca, né, acidental, vale a pena dizer, acidental, tá, de pares de bases que são ligadas, né, de bases nitrogenadas que são ligadas erroneamente. Isso pode acontecer ao acaso, tá bom? E existe alguns tipos de mutações ou tipos de, vamos dizer assim, de manipulações feitas no DNA que podem ser induzidas, que também aí vão entrar no ramo da clonagem, né? E essa clonagem pode ser natural ou induzida, ou seja, a manipulação, a mutação no DNA, ou seja, mudanças no DNA, elas podem acontecer tanto de forma induzida quanto de forma natural, tá bom? Joga na tela, vamos dar uma frisada no que a gente viu aí, né? A gente viu núcleo 3, tá bom? Na verdade, eu já estou na aula aqui, né? Essa foi a aula que a gente passou, deixa eu passar aqui rapidinho para chegar lá na nossa revisão. Tudo isso que você está vendo aqui a gente já viu, tá bom, pessoal? É que eu coloquei aqui, preparei antes, né? Mas não tem problema, a gente chega lá e é jogo rápido. Tudo isso foi na última aula, terminamos lá com o sapinho. Legal, agora na nossa revisão a gente vê aqui núcleo 3, falamos de mutação, tá? E falamos também de clonagem, tá? A mutação, o que a gente viu que é a mutação? A mutação ela é uma troca, né? Uma ligação errada que ocorre entre as bases nitrogenadas. A gente viu que o DNA ele é formado por uma dupla fita, no qual um lado da fita é cheio de nucleotídeos, né? E esses nucleotídeos têm as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, né? E uracilas for RNA. Beleza. Lembrando que são as bases púricas e as bases pirimídicas, tá bom? Pirimidinas ou purinas, a mesma coisa, tá? Então o que acontece na mutação? Se o A se ligava normalmente com o T, o que vai acontecer? Esse A acidentalmente vai se ligar com, por exemplo, o C. Então isso é uma mutação. Isso pode causar uma diferença estrutural na proteína que vai ser gerada por esse gene. Isso pode não acontecer nada dependendo do gene, né? Isso pode ser pontual, ou seja, só uma base é trocada. Pode ser várias bases dentro de um gene que com certeza vai causar uma diferença maior, tá bom? Então nós vimos aí que temos mutação deletéria, que são aquelas que acrescentam uma base nitrogenada ou aquelas que até mesmo apagam uma base nitrogenada, tá? Vimos a transição, a mutação de transição é quando uma purina, né, é trocada por outra purina. Por exemplo, quais são as purinas? Adenina e guanina. Então aqui, essa adenina, ela se liga ao T. Esse T, ele foi trocado, né, nessa mutação de transição, mas ele foi trocado por uma adenina também. Então ele foi trocado de uma purina por outra purina. A mutação existe, mas ela foi trocada por uma base nitrogenada do mesmo grupo, tá? Já na transição, isso pode ser purinas trocadas por purinas e as próprias pirimidinas trocadas por pirimidinas. A transversão é o contrário. Quando uma purina ela é trocada por pirimidina, tá? Uma de um grupo ela é trocada por outra de outro grupo. Então isso é o que a gente chama de transversão. Aí a gente viu também o caso da clonagem. A clonagem ela pode ser natural, que é aquela onde os seres vivos são feitas cópias de seres vivos no processo natural, como por exemplo o caso dos gêmeos, né? Os gêmeos idênticos, no qual um único zigoto ele vai ser dividido e dar origem a dois indivíduos, vamos botar assim, dois indivíduos idênticos. E tem quando a gente faz isso de forma induzida, no qual a gente pega, a gente que eu digo, os cientistas, tá, pessoal? Eles pegam ali o óvulo, né, materno, tiram o núcleo desse óvulo e introduzem o núcleo
né, o genoma do ser que eles querem clonar. E esse óvulo vai acabar servindo aí como incubadora para aquele novo DNA, entendeu? Então, isso aí é uma mutação induzida. A gente viu aí também que ela tem algumas controvérsias, nem todo mundo aceita, é um caso muito discutido ainda, tá bom? Mas basicamente foi isso que a gente viu durante essa aula, mutação e clonagem, tá? E agora a gente vai dar uma exercitada nesse assunto aí na nossa atividade. Vamos lá? É isso aí, então, atividade da aula núcleo 3. Essa atividade, ela tem aí algumas perguntas, alguns questionamentos que vão servir para você entender como que esse assunto pode ser cobrado aí no Enem da vida, né? Lembrando que o nosso objetivo aqui, pessoal, é preparar você, né? Um dos maiores objetivos é preparar você para o Enem. Né? Você vai fazer o primeiro, você vai fazer o segundo e o terceiro ano, mas sempre essa linha seguindo a pegada de Enem, tá? Agora, é claro, todo esse conhecimento aqui também pode ser cobrado em concursos públicos, em testes para entrar em algumas instituições, enfim, tá? Agora, a gente sempre se baseia na metodologia Enem, porque é lá que a gente quer que você chegue, é lá que a gente quer que você arrebente a boca do balão e você vai fazer o seu caminho aí numa área profissional universitária, tá bom? Vamos lá, joga na tela. Primeira questão. Denominamos de mutação as alterações que ocorrem na estrutura do material genético. Né? Uma dessas alterações é a troca de uma base nitrogenada por outra. Uma alteração estrutural no cromossomo conhecido por... Quando uma base nitrogenada é trocada por outra, né? Esse é um tipo de mutação o quê? Por deleção. Ela é um tipo de mutação por inserção, né? É de adição, substituição ou inversão, né, pessoal? Que seria uma base nitrogenada era para ser, por exemplo, T com A e de repente ela aparece lá, em vez de ser T se ligar à adenina, o T vai se ligar à citosina. Então, essa base foi substituída por essa, tá? Então, num modo geral, esse tipo de mutação é uma substituição, tá bom? O que é a mutação? A substituição de uma base nitrogenada por outra. Lembrando que as bases nitrogenadas seguem um protocolo de ligação, né? A adenina sempre vai se ligar com a timina, isso no DNA, tá? É sempre bom a gente frisar. E a citosina vai se ligar com a guanina ou vice-versa, tá, pessoal? Não é só adenina com timina. Quando for timina, ela se liga com a adenina. Quando for guanina, ela vai se ligar com a citosina. Beleza? Então, essa primeira aí é substituição. Tá? Uma dessas alterações é a troca de uma base nitrogenada por outra. Né? Uma alteração estrutural no cromossomo conhecida por substituição. Letra D de dado. 2. Um dos fatores mais importantes para que a evolução ocorra é a mutação, uma vez que esse processo está relacionado com mudanças no material genético do indivíduo. As mutações garantem... Essa pergunta aí, pessoal, ela é bem interessante. Por quê? Porque ela fala da questão da mutação. E o que acontece? A mutação, quando a gente vai falar sobre mutação, a gente sempre dá exemplo aí de doenças, de síndromes, enfim, tá? Mas nem sempre a mutação ela não pode ser associada só a coisa ruim, né? Vocês sabem quais foram os primeiros seres vivos do nosso planeta? Foram os procariontes, bactérias. Agora vocês imaginem, se não fossem os processos mutacionais, nada teria acontecido, não teria existido evolução, né? Então, se você olhar por esse ângulo, a mutação é um mecanismo evolutivo necessário para o desenvolvimento, né, da biologia, ok? Da biosfera. Agora, em determinados seres vivos, determinadas mutações podem causar males para esses seres vivos
ou muitas vezes podem causar características que permitem com que ele sobreviva, por exemplo, num determinado ambiente, né? Como, por exemplo, a própria clorofila, né? A evolução das plantas nesse sentido, elas promovem a fotossíntese e produzem ali suas próprias moléculas orgânicas, tá bom? Então, toda mutação ela tem uma finalidade. Agora, existem aquelas mutações que causam características negativas no ser vivo. E esse ser vivo pode viver com essa característica, ou então essa característica pode ser uma característica letal, que faça com que ele não resista àquilo. Mas, enfim, são acontecimentos que acontecem ao acaso, que com o passar do tempo podem gerar até mesmo novos indivíduos, novos tipos de indivíduos no nosso planeta, né? Tá bom? Voltando lá para a nossa questão. Então, questão 2, um dos fatores mais importantes para que a evolução ocorra é a mutação. Uma vez que esse processo está relacionado com mudanças no material genético do indivíduo, as mutações garantem A, que a seleção natural selecione os organismos mutantes, B, que a variabilidade genética aumente em uma população, C, que as características sejam passadas de um descendente para o outro, D, que os organismos adquiram apenas características vantajosas para a sua sobrevivência, E, que os organismos consigam sobreviver no ambiente. Veja aí, pessoal, todas elas estão relacionadas com capacidades, né, que o indivíduo pode adquirir para um determinado tipo de sobrevivência. Então, aquela que diz a importância, né, das mutações, por quê? Porque elas garantem que a variabilidade genética aumente em uma população. Ou seja, uma população, né, ela tem uma característica genética. E as mutações que vão acontecendo fazem com que vá surgindo indivíduos que tenham novas características genéticas, portanto, novas funções fisiológicas, novas capacidades, né? E isso faz com que essa variabilidade genética aumente em uma população, ou seja, aqueles seres que eram todos iguais, as mutações vão tornando esses seres cada vez mais diferentes, né? O processo, por exemplo, de especiação acontece muito isso. As mutações vão aumentando as diferenças entre os grupos, né? A mesma população, aqueles mesmos indivíduos, aquela mesma comunidade. E essas características que vão sendo introduzidas geneticamente fazem com que muitas vezes um grupo coeso se divida em dois. Aí eles acabam ali de um gerando o outro, né? Então, é muito importante a questão da mutação. Essa aqui já veio premiada, né? Já veio até com a resposta aqui, ó. Por que a mutação é um dos mais importantes fatores evolutivos? Aquilo que eu falei ainda há pouco, né? As mutações, elas são extremamente essenciais para a evolução dos seres vivos. Então, elas são importantes para a evolução dos seres vivos, pois promovem variabilidade genética. Aquilo que a gente acabou de falar, né? Uma das funções, das importâncias maiores da mutação no meio ambiente é a variabilidade genética, né? A promoção de variabilidade genética, o que permite a diferenciação entre as espécies de seres vivos do planeta. Ou seja, aquela explicação, né? Eu nem lembrava que a que vinha agora era essa, eu acabei dando a resposta para essa na explicação que eu dei na questão anterior. Ela permite a diferenciação entre as espécies dos seres vivos. Então, é de muita valia a mutação acontecer no nosso planeta, né? Mas quando a gente fala em mutação, geralmente a gente vai ali para o câncer, vai para as síndromes, malformações, mas nem isso é apenas, digamos assim, uma etapa da mutação, ou seja, são pontos da mutação. De uma forma geral, a mutação ela não é só causando o mal, entendeu? 4. Quando falamos em clonagem, normalmente nos lembramos das técnicas realizadas em laboratório, em que é possível produzir um indivíduo idêntico a outro. Entretanto, a formação de clones é possível também na natureza, por meio do processo de quê? Reprodução assistida, a conjugação, reprodução assexuada,
a fecundação interna ou a reprodução sexuada, pessoal? Vamos lá, eu dou um doce para quem acertar essa daí. A formação de clones é possível também na natureza por meio de quê? Existe um tipo aí, pessoal, de divisão celular, um tipo de reprodução, que ela é uma célula, ela simplesmente se divide em duas, gerando duas células muito parecidas, ou até mesmo idênticas, tá? Que tipo de processo é esse? É a reprodução assexuada. Como que é a reprodução assexuada, pessoal? É aquela reprodução que não tem troca de gametas. Então, uma célula, né? No caso, a célula procarionte, deixa eu até corrigir aqui porque a procarionte não tem núcleo, tá? Vou fazer de uma maneira mais didática para vocês. Essa célula, ela vai simplesmente se dividir em duas. E cada uma dessas vai ser geneticamente idêntica à anterior. Entendeu? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo uma clonagem de maneira natural. A célula-mãe dá origem a duas células que são exatamente idênticas. Ok? Então, é um processo de reprodução assexuada, mas também é um tipo de clonagem. Tá? 5. Na reprodução assexuada, que é aquela reprodução onde não há a troca de gametas, os descendentes são iguais ao progenitor. Legal, aquilo que eu acabei de falar, né? Na reprodução assexuada, uma célula se divide e os descendentes são iguais àqueles que gerou elas. Entretanto, algumas vezes podem ocorrer mutações, aumentando assim o número de descendentes. Letra A. Aumentando o quê? A capacidade meiótica, ou seja, a capacidade de divisão celular, de formação de células gaméticas. C. A capacidade reprodutiva desses seres, as semelhanças entre descendentes e progenitores, ou a variabilidade genética. Ou seja, na reprodução assexuada, os descendentes são iguais ao progenitor. Legal. Entretanto, algumas vezes podem ocorrer mutações, aumentando assim o quê? Será que é variabilidade genética? A gente falou nisso, pessoal, né? Claro que sim. Se existe aquela mutação, ou aquela clonagem natural, né? Na reprodução sexuada, em que um indivíduo dá origem a dois iguais ao progenitor, mas nesse caso aqui podem ocorrer mutações, né? Como está citando aqui. O que acontece quando tem mutação? Vai variar aquela genética, ou seja, a partir de uma genética original, vão surgir novas variantes de uma determinada genética, daquela original. Aquela original continua da mesma forma, porém, as cópias delas estão um pouco diferentes. Elas sofrem mutações. Isso vai causar variabilidade genética. Entendeu? Então, esse é o pulo do gato aí nessa questão. É isso aí, pessoal. Mutação e clonagem, sem mistério. Não tem nada que você possa dizer que é complexo nesse assunto. Lembre aí dos tipos de mutação, né? Por deleção, transição e transversão, enfim. É sempre importante você ter isso em mente e você saber que purinas são adenina e guanina, aquilo que eu falei da água pura, né, durante a aula. Água, lembra de água pura, purinas, e água, A de adenina, e o guá, né, o sufixo guá vem de guanina. Água, adenina e guanina púricas, são as bases púricas, tá bom? Então é isso aí, esse macetezinho para finalizar essa aula, repetir, né, o macete que eu já tinha falado durante a aula. Tá bom, pessoal? Vamos lá para a nossa próxima aula.